Olá, Silvia Coelho Matos, de volta aqui no canal com o tema Profecias e Cumprimentos Proféticos. Não é de hoje que o mundo vem passando por várias pandemias. Quando a gente fala disso, é desde a época antes de Cristo, depois de Cristo, até os dias atuais. Seja doenças, dilúvios, tempestades de areia, geleiras, terremotos, fogos, né? E ficamos aqui nessa vivência amedrontada e graças a Deus o nosso país não tem experiências assim tão terríveis, mas nós sofremos muito pelos nossos irmãos que sofrem com grandes confrontos, né, que acontecem aí nos países. E todos somos irmãos em Cristo. Então, nós ficamos muito abalados com tudo que acontece, com mortes, principalmente as mortes coletivas em grandes acidentes. Então, agora, nessa guerra, Rússia e Ucrânia, então nós ficamos assim, aterrorizados, porque acaba, sim, tudo isso respingando no mundo todo, seja por problemas econômicos, né? É uma coisa assim que só com oração podemos ajudar a aliviar toda essa situação que vem aí acontecendo. Nós sabemos que tem muitos livros, tem muitas pessoas que fazem previsões proféticas, né? E muitas acontecem, outras não. Uns falam de uma forma suave, outros de forma que acaba amedrontando mais ainda as pessoas. E pode ser que aconteça, como pode ser que não. Então, eu sou muito cuidadosa e acho que as pessoas deveriam ser muito mais cuidadosas quando falam as coisas, né? Se observarmos o Antigo Testamento, não tem como não compará-lo com os dias atuais. O profeta, ele continua clamando arrependimento, mas poucos ouvem. Nós queremos a teologia da prosperidade, queremos o ganho fácil e rápido, e nós não lembramos da aliança que foi feita com Deus quando o encontramos. Nós queremos a pregação mastigada, ao invés de debruçarmos sobre a Bíblia e pedir a Deus que nos ensine os seus caminhos. Não contamos mais aos nossos filhos que todo e qualquer pecado entristece o coração de Deus. E a consequência virá. São ações e reações. Apenas damos ordens a Deus. Apenas suplicamos quando precisamos. Mas pouco agradecemos, né, por tudo que Ele faz por nós. Nós sabemos, né, que desde assim, que essas profecias de Apocalipse que assombram a humanidade, que é desde a antiguidade, destacamos aí os astecas, né, que consideravam que a cada 52 anos o sol corria o risco de desaparecer e faziam sacrifícios humanos para garantir o seu renascimento. Destaca-se aí nessa locução que
É evocado também narrativa sobre o fim do mundo na Mesopotâmia e na antiguidade greco-romana, entre outras civilizações. O mito do dilúvio universal é um dos mais antigos, anterior ao da Arca de Noé do Antigo Testamento. Já aparece, por exemplo, na epopeia de origem suméria, a Gilgamesh, considerada a narrativa escrita mais antiga da história. Foi escrita em tábuas de argila, aproximadamente 13 séculos antes da nossa era. Na África Ocidental, o mito mais generalizado é o da abóbora gigante que devora aldeias e, inclusive, a humanidade inteira. Vocês ouvem muito falar, né, sobre o Apocalipse e pouca gente sabe o significado. O Apocalipse, ele não veio para destruir. Ele significa revelação. Na Bíblia, esta palavra serve como título do último livro do Novo Testamento, escrito por João na ilha de Patmos. Logo, na primeira frase do livro, o autor escreve: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E nesse versículo, a palavra revelação traz corretamente o grego apocalipse. Então, é importante a gente perceber que o objetivo do Apocalipse é revelar, revelação. O livro do Apocalipse revela que Deus governa soberanamente o universo e conduz a história à sua consumação, ao seu desfecho final. O mito do fogo universal existe na Grécia, na Escandinávia, na Índia e nas culturas pré-hispânicas. O apóstolo São João, também conhecido como o Livro das Revelações, ele descreve uma série de cataclismos e dramas cósmicos que destroem uma parte da Terra e os astros. O Islã também tem narrativas de tempestades, invasões ou incêndios que põem fim ao mundo. Também existe o dia do juízo final e da ressurreição. Na Idade Média, a chegada do ano 1000 provocou o pânico de que o mundo fosse acabar em uma Europa arrasada pela peste e pela fome. Em 1013, um eclipse solar provocou também temores apocalípticos, que ressurgiram com força no ano 2000. Então, vocês percebem, tudo que acontece é apocalíptico, né? Nesse momento que estamos vivendo, vendo televisão, vendo essas notícias tristes do conflito Rússia e Ucrânia, para Jack Hibbs e Amir Tsarfati, o mundo está se movendo para uma situação obscura e está bem perto de ver o que seria uma terceira guerra mundial. Eu vou fazer um parênteses aqui. Essas pessoas que falam, né, que poderá, essas previsões proféticas, que poderá ter uma guerra, terceira guerra, outros afirmam que vai ter. Eu, como espírita, pelas intuições que eu tenha recebido, eu acho que os espíritos superiores estão fazendo um grande trabalho
quando os russos e os ucranianos sentam, pensando também na opinião dos países que estão preocupados em parar essa guerra imediatamente. Eu acredito que isso vai parar, já com bastante prejuízo, com bastante baixa, né, de pessoas que foram mortas de ambos os lados. E o desgaste de todos, não só que estão lá vivenciando de perto, mas de todos nós que estamos vendo notícia, que esse ambiente de guerra, de tristeza, é muito triste, são os nossos irmãos que eu considero, né, irmãos em Cristo. Então, pessoal, os ucranianos, eles querem parar. A Rússia ameaça que vai parar e continua. Então, vamos usar da nossa fé, pedindo aos espíritos, né, de luz, os espíritos superiores, que estejam presentes ali quando eles estiverem reunidos, discutindo, fazendo acordos, para que retornem ao ambiente de paz. Porque tudo isso é um desgaste para o mundo todo. E nesta visão espírita sobre esta guerra, conforme o site Amigos de Chico Xavier, as correntes da espiritualidade superior, como eu disse, elas estão sim vigiando e acolhendo aqueles irmãos vítimas das guerras também. Eles influem quando se é possível, junto aos dirigentes no mundo dos encarnados, no aconselhamento das conversas, né? Para que haja compreensão. E o que cabe a nós nesse momento fazer? Muita oração para que esta guerra pare. Que as nossas orações formem muralhas de proteção, derrubando os maus intencionados, né? Vivos, encarnados, assim como afastem as interferências desses espíritos inferiores que não fraquejam em ver tanta coisa ruim acontecer. Em resumo, o que estamos vendo já faz tempo, que já estava previsto, não precisava nem profetizar, porque se falava tanto, né, os tempos vão chegar, os tempos estão chegados, e está aí, está previsto dores, comoções, transformações físicas, transformações morais, os falsos cristos e os falsos profetas, os verdadeiros profetas, né? A transição já está correndo, pessoal. Calamidades, a luta suprema entre o bem e o mal, o esforço de todos pela nossa transformação interior. Kardec ensinou que com a palavra médium, ele designava uma pessoa equivalente a um profeta bíblico. Aliás, o profeta bíblico do tipo Nabi era aquele que, quando falava, escrevia e gesticulava. Não era ele, mas um espírito que estava nele. Espiritual é sinal de profeta, ou seja, envolvido com o espírito pelo que tem dom espiritual.
Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando o espírito profetiza, o médium em transe pode não saber o que está sendo profetizado. Portanto, meus irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos através das nossas orações. Vamos deixá-los assim, com um pouco mais tranquilos. E vamos dirigir as nossas preces aos homens que estão comandando, né, essa guerra Rússia e Ucrânia. Que os espíritos superiores os iluminem. Vamos parar com tudo isso e alcançar a paz. Estamos vivendo momentos de transformação do mundo, a transformação interior, mas é importante que valorizemos as nossas preces. Com fé, vamos pedir que tudo melhore, que o nosso mundo, nosso globo, todos os povos possam ter uma vida melhor, com Deus em seus corações. Que o Divino Mestre os abençoe e até a próxima. Um beijo no seu coração e até mais.